Você cantou que vai valer a pena. Vai valer a pena o quê? Confiar no Senhor, exaltar o Senhor. E o que te dá essa certeza de que adorar a Deus e confiar em Deus vale de fato a pena? O tema da mensagem de hoje é: impossibilidade é a especialidade de Deus. Vamos ler todos juntos? Impossibilidade é a especialidade de Deus. Ao longo dos tempos, as pessoas pararam de acreditar, pararam de ter fé, pararam de acreditar que nós adoramos a um Deus do impossível, a um Deus extraordinário, a um Deus que muda todas as coisas e que tem poder o suficiente para mudar a minha vida, a sua vida e nos dar as respostas que nós tanto almejamos. O que nos faz perder essa fé? O que nos faz nos tornarmos incrédulos diante da ação, da graça e do poder de Deus? Alguns podem dizer que essa incredulidade, ou essa falta de fé, ou essa frieza se dá em detrimento das frustrações da vida, das dificuldades da vida que eu e você passamos, e das anormalidades que temos que enfrentar todos os dias, e com isso, às vezes não temos a resposta que tanto queremos, no tempo certo, da forma certa, do jeito certo. Outros podem dizer também que a causa dessa incredulidade é o medo de parecer um pouco extravagante e demonstrar uma fé extravagante demais, dentro de uns termos pré-ajustados do que a religião ou a religiosidade diz ser o certo, o errado e o conveniente. Mas o fato é que Deus, independente da minha crença ou não, é o mesmo. O fato é que o Deus Todo-Poderoso, independente da minha frieza ou não, age. O fato é que o Deus Todo-Poderoso, onisciente, onipotente, é vivo, é real, é verdadeiro na minha vida e na sua, quer você creia ou não. Deus é real e Ele é especialista em impossibilidades. Às vezes nós ousamos até mesmo duvidar e questionar, tal qual Jó fez. Jó, no seu escrito, no seu livro, ele passa por dificuldades na vida. Ele passa por frustrações na vida, ele passa por limitações na vida, e ele, depois que passa por essas dificuldades, mesmo sendo um homem justo, íntegro e que evitava fazer o mal, assim como Jó capítulo 1, verso 1 e 2 diz, ele começa a questionar Deus, ele começa a se entregar a essa incredulidade, a essa falta de fé, sem acreditar que de fato Deus, Ele é o especialista em impossibilidades. E é interessante que a sua esposa se junta a ele e começa a questionar também. E vem de repente alguns amigos e somam esse momento de murmuração, de reclamação e de frieza espiritual. Um ambiente propício para quem quer de fato esquecer Deus e se afastar completamente dele. Parece que Deus vai ouvindo todas as lamentações de Jó, seus amigos, sua esposa. E quando chega lá no capítulo 38 ao verso 42, nesses 4 capítulos, Deus então coloca para todos eles tudo aquilo que faz dele o Deus especialista nas impossibilidades. Ele mostra claramente quem ele é, para que Jó entenda, para que os seus amigos entendam. E então, depois disso, no capítulo 42, depois desse momento de reclamação, Jó exclama algo. Ele diz o seguinte: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó reconhece quem Deus é, Jó sabe quem Deus é então. Mas foi necessário Deus se manifestar para ele e tirar dos seus lábios a reclamação, tirar do seu coração a frieza espiritual, o comodismo com a realidade. Foi necessário que Deus transformasse completamente a vida de Jó através de uma experiência. E olhando ainda nessa vida de Jó, a gente vê que as áreas em que Jó foi afetado
São áreas comuns a nós também, a mim e a você. Na saúde, foi a primeira coisa que aconteceu. Nas finanças, no aspecto também relacional, familiar, espiritual, em todas essas áreas, no seu casamento, Jó foi afetado pelas circunstâncias, e eu e você não somos diferentes. E talvez eu esteja falando hoje para pessoas que estão sofrendo, estão desesperançosas, inclusive nessas áreas. Como é que anda seu casamento? Como é que anda a sua vida financeira? Como é que anda a sua saúde? Como estão os seus relacionamentos? Como está a sua vida espiritual? Como está a sua caminhada com Deus? São aspectos inerentes do ser humano, mas também que são de Jó, e que ele encontra em Deus a resposta. Certa vez, Jesus, ao ser questionado também sobre as necessidades humanas, sobre as dificuldades humanas, ele responde o seguinte: Jesus respondeu, Lucas 18, 27, o que é impossível para os homens, é possível para Deus. Isso sai da boca do próprio Jesus, do próprio Filho de Deus. Não existe absolutamente nada capaz de impedir a ação do Senhor. Não existe nada que é capaz de impedir que Ele haja, transforme, modifique a minha realidade e a sua. Nem mesmo você, nem mesmo eu, somos capazes de impedir a ação de Deus. Mas nós ficamos sempre com perguntas e questionamentos sobre, de fato, Deus é o Deus do impossível, ou se Ele era o Deus do impossível apenas lá na Bíblia, e em alguns cantos Ele opera de uma forma muito cômoda, ou muito itinerante, mas na minha vida, na minha igreja, na minha família, de repente Ele não age. Que questionamentos você tem? E eu quero que a gente esteja trabalhando sobre alguns questionamentos da vida. Olha só, primeiro questionamento: se Deus pode fazer todas as coisas, por que já não as faz e acaba assim com a angústia humana? É uma pergunta interessante, não é de fato? Se Deus pode tudo, por que então que eu sofro? Se Deus é o Deus do impossível, especialista em possibilidades, por que eu choro? Por que eu lamento? Por que eu adoeço? Por que pessoas tão maravilhosas e amadas por mim vão pela vida, se afastam de mim, seja por qualquer circunstância? Por quê? Essa resposta nós vamos encontrar na palavra de Deus, porque outras pessoas ao longo do tempo também fizeram essa mesma pergunta. E eu convido você a abrir a sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 1, do verso 1 ao verso 20, e mantê-la aberta, e nós vamos meditar na história de alguém que precisava de uma impossibilidade, na história de alguém que precisava de algo transformador, de algo que modificasse completamente a sua vida. 1 Samuel capítulo 1, do verso 1 ao verso 20. Diz assim a palavra de Deus: havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do Eframita Zuf. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana porém não tinha. Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Hofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia
ano após ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira junto à estrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor e fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tuas servas, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. E Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor, sou uma mulher muito angustiada, não bebi vinho nem bebida fermentada, eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia, estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. E ele respondeu: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. E ela disse: espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu, o rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com a sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim, Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Temos aqui um relato real, de uma mulher real, como tantas mulheres aqui, de uma mulher que não tinha nada de diferente, não tinha nada de extraordinário. Ela era uma mulher simples, uma mulher de família, casada, uma mulher que tinha anseios, que tinha sonhos, que tinha tristezas e também momentos de alegria. Mas ela tinha diante dela uma impossibilidade, e essa impossibilidade fazia com que muitas áreas em sua vida fossem ajustadas e entristecidas, fazia com que ela tivesse problemas na área da saúde, porque ela era estéril, na área religiosa, porque não foi respeitada pelo próprio sacerdote, na área emocional, porque vivia angustiada, deprimida, na área espiritual, porque precisava desesperadamente da graça de Deus, do perdão de Deus, da misericórdia de Deus, de um milagre de Deus, para que a sua impossibilidade fosse atendida. Ah, como ela precisava, e como nós precisamos, na verdade, como nós ansiamos por um momento como Ana. Quantas impossibilidades! E quando temos essas impossibilidades ao longo da vida, assim como Ana, nós nos sentimos de algumas formas. Isso faz mexer com a nossa vida, com o nosso cotidiano. Isso nos tira da razão. Isso é real, isso é a vida real. Isso não é um sonho nem um conto, é a vida de alguém que precisa de Deus e que sente desesperadamente que precisa de Deus e com isso sofre. Eu quero compartilhar com você algumas sensações que Ana teve e que de repente você pode estar tendo também. Primeira sensação, uma sensação de sermos dignos de pena. Quem depende do impossível, quem depende da graça de Deus, que só pode colocar a sua esperança em Deus, às vezes tem a sensação de ser digno de pena. No verso 4 e 5 diz o seguinte, novamente: no dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela, mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril.
mais ou menos o seguinte: vou dar mais para ela para poder compensar a dor que ela sente. Eu vou dar um pouquinho mais de comida para ela, de porção para ela, para ver se a faz um pouquinho feliz, porque ela é miserável nas suas dificuldades, ela não entende aquilo que o Senhor está fazendo, e ao fazer isso, na verdade, Ele está cada vez mais machucando o coração da sua esposa, que anseia de Deus. Ela não precisa de mais porção de comida, ela precisa de um milagre de Deus, e ela se sente digna de pena, se sente como se fosse rejeitada completamente, abandonada, como se ela não tivesse a graça, o dom e a misericórdia de Deus sobre a sua vida, como se ela não fosse suficiente para que a obra de Deus se manifestasse em sua vida. Segunda sensação que Ana tem, uma sensação de sermos motivo de rejeição e zombaria. Quem depende de Deus, às vezes é zombado, às vezes é rejeitado. Quem depende de um milagre de Deus, de algo evidente e real, às vezes ouve gracinhas, às vezes ouve coisas que ferem os corações, na verdade. Eu tenho certeza que isso não aconteceu só com Ana, mas acontece com muitos de nós. E o verso 6 diz muito bem isso, diz o seguinte: e porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Ei, você aí, Ana, como é que é o nome do seu filho mesmo? Ah, não sabe? Eu posso enumerar aqui o nome de todos os meus. Era mais ou menos isso que Penina falava. Uma sensação de desprezo, de rejeição, de tristeza, como se fosse zombado todos os dias diante das suas limitações. Você já sofreu zombaria, desprezo, rejeição, porque em determinada coisa, em determinado momento, em determinada circunstância, você precisava da graça de Deus sobrenatural? É assim que você se sentiu. Outra rejeição que Ana sentia, e que muitas pessoas sentem também, uma sensação de que nada pode mudar. Parece que a gente luta e nada. Parece que a gente briga por algo por tanto tempo e nada. Parece que o céu se calou para nós, que Deus não ouve nossas orações, ou que de repente estamos pecando demais para que Deus se digne a ouvir a minha voz. E no verso 7 diz o seguinte: isso acontecia ano após ano. Não estamos falando de dias após dias, nem de semanas, nem de meses após meses. Estamos falando de ano após ano. A coisa se repetia. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Durante quanto tempo seremos julgados, seremos zombados, seremos ridicularizados, sairemos entristecidos? E ela fazia isso na casa do Senhor. Penina fazia isso nesse momento de adoração. Nós não estamos imunes na casa do Senhor desse tipo de sentimento. Nós não estamos imunes na casa do Senhor, com o corpo de Cristo, com irmãos em Cristo, de ouvir coisas que machucam o nosso coração, que nos entristecem. Não existe imunidade aqui dentro. Somos reais, somos humanos. E a quarta sensação que Ana sentia era uma sensação de que ninguém se importa com a sua dor. É como se nós passássemos pelas pessoas, víssemos o desejo, víssemos o seu sentimento, percebêssemos que a pessoa precisa tanto de Deus, e isso fosse completamente indiferente para nós. Como se isso não machucasse o nosso coração, não nos entristecesse. No verso 8 diz: Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Ah, isso é pergunta que se faça para uma mãe, ou para quem quer ser uma mãe. Será que eu posso substituir um filho? Existe alguém aqui que é pai, que é mãe, pode dizer que existe algo que possa substituir um filho? Algo que mude o sentimento de pai e de mãe para com o filho? E o seu marido está dizendo o seguinte: eu posso substituir não por um filho, mas por 10. É muita autossuficiência, né?
mas não existe nada. Na verdade, ele falando isso é como se ele tivesse o seguinte: eu não me importo com a sua dor. Você tem coisa demais, você tem coisa suficiente. Para de olhar para aquilo que você tanto deseja. Desista dos seus sonhos. Desista daquilo que você busca há tanto tempo. Pare de lutar, pare de pedir a Deus. Olhe para as outras coisas, se contente com o restante. Fazer isso é não se importar com o coração das pessoas, com os desejos das pessoas. Essas eram as sensações que Ana tinha. E aí vem uma outra pergunta: como devo então encarar as impossibilidades que surgem diante de mim? Que elas são reais, ok. Que eu me sinto frustrado e deprimido, entristecido de diversas formas diante dessas impossibilidades, aprendemos muito bem. Mas o que eu preciso fazer agora? Ana ela podia fazer o seguinte: ela podia deixar de lado, falar: de fato, meu marido, você vale mais do que 10. Então eu vou esquecer tudo isso. Ela poderia de repente até ser uma tia bacana e boazinha para com os filhos e filhas de Penina. E assim, num determinado momento, quando ela fosse à casa de Deus, se sujeitar às humilhações. Afinal de contas, é uma vez por ano, o que tem? Mas será que de fato essa seria a decisão correta? A resposta é não. Ana resolveu encarar a dificuldade, lutar e buscar em Deus as coisas que ela precisava tanto. E aí nos ensina então a como encarar e como agir diante das impossibilidades da vida. Primeira coisa: levante-se e alimente-se, pois você precisará de força e determinação. No verso 9 diz o seguinte: certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou. O milagre começa a acontecer quando você para de focar nos problemas e começa a olhar para a solução deles. É necessário levantar a cabeça, é necessário se recompor, é necessário ter uma atitude proativa diante do problema, diante da dificuldade. Eu não posso me abater, eu não posso me ater e me entregar a essa dificuldade, eu preciso lutar. Levante a cabeça então diante da adversidade, lute, olhe com firmeza, com dedicação e acredite: Deus é o Deus do impossível, Ele é especialista nisso. Mas você precisa cuidar daquilo que é real. Comece o caminho rumo à vitória. Comece a trilhar o caminho, levantando a cabeça, se alimentando, cuidando de si mesmo, cuidando daquilo que é real, daquilo que cabe a você, e tendo uma outra atitude. Segunda atitude de Ana, diante dessa dificuldade: entenda que os seus sentimentos são reais, mas não os deixe controlá-lo. Você sente dor? Você sente essa necessidade? Isso é real, mas esse sentimento não pode controlar você. O verso 10 diz o seguinte: e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. Ela estava amargurada, entristecida, dolorida, machucada pela vida e por sonhos frustrados. Mas ela não só chora e reclama, outra ação, ela ora. Ela se coloca diante de Deus. Ela se coloca diante do Senhor do impossível. Ela o reconhece, ela sabe quem Ele é. E ela sabe que o seu problema não depende mais dela. O que ela precisava fazer, ela já fez. Ela se levantou, ela se alimentou, cuidou de si. E agora, os seus sentimentos, ainda que a machuquem, ela resolveu orar. Ela resolveu clamar. Terceira atitude de Ana: troque a dor da impossibilidade pela ousadia de confiar em quem pode mudar a sua história. O verso 11 diz o seguinte: e fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas se deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados.
ela tem dor, ela tem sentimentos, mas ela tem uma ousadia. Ela fala: Deus, eu quero um filho, eu desejo muito um filho. Isso para mim, humanamente falando, é impossível, mas para o Senhor não. Então eu vou confiar no Senhor. E mais do que isso, eu vou entregá-lo ao Senhor. Assim como a minha vida é sua, a do meu filho também será. Você já confiou aquilo que é impossível para você ao Senhor? Confiar nele completamente é pedir para que ele seja o seu Deus desde já. É pedir para que ele tome conta por completo da sua vida, da sua história, e mude radicalmente a sua vida. Você precisa ter ousadia para isso. Porque às vezes nós queremos tanto alguma coisa, queremos tanto algo, mas nós queremos para nós. E às vezes Deus até concede, mas quando nós obtivemos aquilo, a gente deixa de lado. Algumas pessoas pedem tanto um emprego, e pede um emprego, e pede um emprego, e pede um emprego, e aí a porta se abre, você tem um emprego, a primeira coisa que faz é o quê? Abandona Deus. Deixa Ele de lado. Assim como Ana, existem pessoas que pedem tanto um filho, pede tanto um filho, durante tanto tempo, e quando ele nasce, ele vem, de fato, o que acontece? Abandona Deus, abandona tudo, faz dele o próprio Deus, assim como faz do emprego o próprio Deus, assim como faz do casamento o próprio Deus, assim como faz da saúde e da sua vida o próprio Deus. Não substitua, mas tenha a ousadia de entregar a Ele. Ele é dono de todas as coisas, é Ele que concede tudo. Ele é o Deus Todo-Poderoso, especialista nas impossibilidades. Quarta atitude de Ana: tape os ouvidos para a incredulidade e insensibilidade dos outros. Ouça Jesus e continue. O texto diz o seguinte, verso 12 a 14: enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca, como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. Ele disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana está desesperada. Ana precisa de Deus, e o que ela encontra na casa de Deus são pessoas falando, zombando, criticando. Nesse momento, a única coisa que lhe resta é desesperadamente buscar a face e a presença de Deus, ouvir a voz de Deus e tapar os ouvidos para aquilo que te machuca ainda mais. Eu queria que você pensasse numa canção que a Marília vai estar cantando agora, que fala justamente sobre isso, sobre o desespero de alguém que precisa ouvir a voz do Senhor, em vez de ouvir lamentos, problemas, murmurações.
Sabe, teve um momento em que Jesus também serviu de zombaria, de chacota. Ele poderia ouvir o som dessas chacotas, das humilhações e descer da cruz. Ele tapou os ouvidos e permaneceu firme naquilo que estava destinado por Deus a ser. E é justamente aí, com essa atitude de Jesus, de não desistir, de tapar os ouvidos para a incredulidade, da insensibilidade das pessoas, que muda a sua história, muda completamente a história, muda a minha história, muda a sua história, muda a minha vida e muda a sua vida. É através desse gesto na cruz que as impossibilidades somem, desaparecem, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele venceu a cruz, Ele venceu a morte na cruz. E a última pergunta para nós: como sei então que Deus está cuidando de mim e mudando a minha história? Será que eu já estou nesse processo de transformação? De alguém que pode ser o tadinho ou a tadinha, como eu detesto tanto essa palavra, e passa para o título agora de alguém que está sendo cuidado por Deus e que a sua vida está sendo transformada. Quais sinais são esses, pastor? O que está acontecendo na minha vida para que eu tenha convicção de que Deus ouviu o meu clamor e que Ele está mudando a minha história? Primeira coisa que acontece na vida de Ana, que acontece na minha e na sua vida: Deus enviará pessoas para lhe ombrear. No verso 17 diz o seguinte: Eli respondeu: vá em paz e que Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Deus sempre proporcionará a você alguém que está entendendo a sua sensibilidade, que está entendendo a sua dor e vai dizer: olha, eu não tenho a resposta, mas eu estou junto com você. Eu estou junto com você nesse momento. Eu quero abraçar você. Eu quero estar próximo de você. Eu quero orar com você. Eu quero estar junto de você, porque eu creio no mesmo Deus que você crê. Você pode estar fraco, mas eu estou junto. A dor vai ser multiplicada por nós, porque se um cair, o outro também cai. Deus está enviando pessoas. Você já tem sentido o cuidado de Deus de algumas pessoas? Não precisam ser muitas. Às vezes 1, 2, 3 pessoas que entendem a sua dor já é sinal de que Deus já ouviu o seu clamor
e de que Ele já está mudando a sua realidade. Segundo sinal que Ana tem de que Deus está mudando a sua história: Deus colocará esperança no seu coração. Antes era só dor e amargura, começa então a brotar um fiozinho de esperança, como diz no verso 18, ela disse: espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. Onde era dor e sofrimento, agora tem uma expectativa. Será que de fato Deus já está ouvindo o meu clamor? E talvez nesse exato momento, ao ouvir essa palavra, ao ouvir essa mensagem, você que está aí, já está começando a sentir o Espírito Santo de Deus falar: é possível, levante a cabeça, tire essa dor do seu coração, eu estou trabalhando em seu favor, eu estou mudando a sua história, eu estou ouvindo o que você fala para mim em lágrimas, eu estou mudando agora a sua realidade. E aí começa a brotar em nós uma esperança, uma expectativa, e até mesmo uma boa dúvida, não é verdade? Será que Deus ouviu? Será que Deus já está cuidando de mim? Será que Deus está mudando essa realidade? Terceiro sinal de que Deus está mudando a sua história: agradeça e adore antes do milagre acontecer. Existem muitas pessoas que agradecem e que adoram a Deus depois que acontece, mas precisamos ter uma atitude de agradecer antes. Olha o que diz o verso 19: na manhã seguinte eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Até aí nada havia acontecido, até aí era a vida normal. Ela continuava sem filhos, mas estava com esperança, estava com uma outra atitude, um outro semblante. Pessoas estavam cuidando de Ana, e ela então adora a Deus. Obrigado, Senhor, porque algo diferente vai acontecer. Eu creio no Senhor dos Exércitos, eu creio que o Senhor está ouvindo o meu clamor, eu creio no poder da oração, eu creio no Deus do impossível. E depois o texto continua no mesmo verso 19, dizendo o seguinte: Eucana teve relações com a sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Agradeça antes de acontecer. Quando você vê lá no Evangelho de João, na multiplicação dos pães, na primeira multiplicação dos pães, e aí os discípulos chegam e começam a ficar incrédulos. Ele fala o seguinte: olha, o que são 5 pães e 2 peixinhos para essa multidão de gente? E aí Jesus pega aqueles 5 pães e dois peixinhos, eleva aos céus e diz: obrigado, Pai. Ele agradece com uma multidão e 5 pães para alimentar, e depois disso o milagre acontece. Comece a ter um coração grato, comece a agradecer a Deus, mesmo que você não veja. Comece a louvar a Deus, mesmo que esteja distante o seu milagre, mas agradeça, mude a sua postura, levante a cabeça e glorifique ao Senhor. Ele quer ouvir isso de você, Ele quer uma atitude diferente de você. E a quarta característica de que Ele está ouvindo o seu clamor: sua vida será transformada, e todos saberão quem é o seu Deus. Verso 20 diz: assim Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz um menino, um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Essa história não é para o engrandecimento de Ana, essa história não é para o engrandecimento de Eucana, nem do sacerdote, nem de ninguém daquela época, nem mesmo do próprio Samuel. Essa história é para o engrandecimento, e nós estamos meditando nela aqui hoje: engrandecimento e louvor do Deus de Ana, de Eucana, de Samuel, o meu Deus e o seu Deus. E aquele seu milagre serve justamente para que a glória de Deus se manifeste na sua vida, e que as pessoas vejam quão grande é o seu Deus, que maravilhoso é o seu Deus, que supremo é o seu Deus. O Deus Todo-Poderoso de fato é real, Ele faz milagre, Ele mudou a sua vida. Eu preciso desse Deus, eu preciso acreditar nisso, eu preciso me alimentar dessa esperança, dessa paixão.
E aí, então tudo aquilo que era uma tristeza, um desespero, uma dor, se torna então uma alegria, um júbilo para a honra e glória do Senhor. O que tem sido impossível para você? O que é impossível para você? O que você tem sonhado há tanto tempo e não tem obtido resposta? Você precisa acreditar numa coisa, acredite nisso: impossibilidade é a especialidade de Deus. Você crê no impossível? Você crê nesse Deus de impossível? Você crê nesse Deus de Ana, de Eucana, que muda a sua história, e que muda a sua realidade, e que transformou completamente? Alguém tirou da condição de alguém que era deprimido, de alguém que era rejeitado, de alguém que era zombado pelas dificuldades, e colocou nela uma nova vida, uma nova história, um novo jeito de viver. Alguém que nós estamos, depois de milhares de anos, olhando para a vida dessa mulher e falando: nossa, como ela foi forte, que bom que ela persistiu, que bom que ela acreditou neste Deus de impossibilidades. Mas talvez hoje você precisa acreditar como ela acreditou e ter essas atitudes, e abrir o seu coração para o mesmo Deus. Deixa eu te contar um segredinho aqui. O Deus de Ana está aqui hoje, neste lugar, e quer agir, e está agindo ao seu favor. É necessário apenas crer. Então eu convido você a ficar de pé e a juntos adorarmos a Deus com convicção que esse nosso Deus nunca falhará, que Ele é fiel, que Ele é bendito, que Ele é maravilhoso e que os planos dEle não podem ser frustrados, independente de mim e de você. Então louve, abra o seu coração, rasgue o seu coração, eleve a sua voz ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus Supremo, ao Deus do impossível. Ele já está agindo ao seu favor. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Zombaram de Ana uma vez. Existe promessa para as nossas vidas. Fazer um convite para você aqui agora. Você que acredita no Deus de Ana, você que acredita que a marca da promessa, o selo do Espírito Santo de Deus está sobre a sua vida, e crê que Deus é especialista em possibilidades, e que tem hoje algo que parece impossível aos olhos humanos, mas crê nesse Deus. Eu gostaria de fazer um convite para você, um convite para você ter a mesma ousadia que ela, para você entregar completamente a sua vida como ela fez, e que serviu de exemplo para nós hoje, em nome de Jesus. Se você crê nesse Deus, se você crê com muita fé nesse Deus, eu queria que você saísse do seu lugar
e viesse aqui na frente. E você vai estar colocando diante do Senhor agora: Deus, eu tenho algo que parece impossível, mas eu creio no Senhor, porque eu sou especialista nisso. Eu creio que o Senhor vai mudar a minha história. Eu creio que o Senhor vai mudar a minha vida e que coisas acontecerão a partir de hoje. Minha vida vai mudar, minha família vai mudar, meus sonhos vão se realizar. A minha história em todas as áreas vão ser transformadas pela graça e pelo poder de Deus. Mas você precisa confiar completamente. Você precisa se entregar completamente. Tapar os ouvidos para a incredulidade e insensibilidade. Ouça apenas a voz de Deus. Ouça o Espírito Santo de Deus falando no seu coração: meu filho, minha filha, eu estou ouvindo o seu clamor. Eu estou hoje enxugando as suas lágrimas para a honra e glória de Jesus, para que o nome de Deus seja glorificado, para que a vida do Senhor seja exaltado através da sua vida, do seu milagre. Mas você precisa crer. Você precisa se entregar completamente e mudar a sua história. Vai orando, coloca diante de Deus e fala: Deus, muda a minha história. Coloca aí nesse exato momento tudo aquilo que é o seu sonho, tudo aquilo que você tem almejado por tanto tempo. Você precisa acreditar, você precisa crer. Peça a Deus, fala: Deus, eu me coloco diante do Senhor, eu preciso de um milagre, eu preciso de uma transformação completa, eu preciso que minha vida seja mudada. Fala para Deus qual é o seu problema. O seu problema tem nome, o seu problema tem endereço, o seu problema Deus sabe, mas Ele quer ouvir de você. Fala para Deus, coloque para Deus: Deus, eu quero mais de Ti. Deus, eu quero uma vida melhor. Deus, eu quero experiências com o Senhor. Deus, eu quero acreditar que o Senhor de fato é real na minha vida. Eu não quero ouvir apenas histórias de como o Senhor agiu ao longo dos séculos e ao longo de outras pessoas. Eu quero que o Senhor haja também na minha vida e na minha história. E Deus vai começar a agir. E Deus já está começando a agir, creia. E eu quero orar por você. Existe mais alguém que quer dar um passo de fé, dar um passo diante do Senhor? Existe mais alguém que quer se entregar completamente a Deus e falar: Deus, hoje é o meu dia. Hoje eu só saio daqui com o meu milagre, assim como Jacó fez. Eu só saio daqui hoje com a minha bênção. Eu entrego o controle da minha vida ao Senhor. Hoje é o dia. Eu quero orar por você. Coloque a sua mão no seu coração e eu vou estar orando por você nesse momento. Ó Deus Todo-Poderoso, Deus misericordioso, de amor, de graça, de poder, Deus de Ana, Deus de Samuel, Deus que ao longo dos séculos tem operado de forma maravilhosa, milagrosa, sobrenatural, e que é especialista em impossibilidades. Deus, em nome de Jesus, diante do Senhor estão agora os teus filhos. Diante do Senhor estão agora pessoas que clamam ao Senhor e que confiam no Senhor. Confiam que o Senhor vai ouvir o seu clamor e vai mudar a sua história. Senhor, existem pessoas aqui com o mesmo problema de Ana. Em nome de Jesus, muda essa história hoje. Existem pessoas aqui, ó Deus, que têm problemas na área familiar. Em nome de Jesus, muda essa história hoje. Existem pessoas aqui com problemas na área financeira, ó Pai, abra portas que até então parecem impossíveis. Existem pessoas aqui que já não se relacionam mais com o pai, com a mãe, com o esposo, com a esposa, com os filhos. Existem portas que precisam ser abertas em nome de Jesus, e para que seu nome seja glorificado, ó Deus, muda essa história hoje, muda a vida das pessoas hoje. Nós cremos que o Senhor já está operando. Nós cremos que o Senhor não falhará, assim como nunca falhou ao longo da história e nem falhará nas nossas vidas. O Senhor é real e entregamos completamente ao Senhor, e um dia estaremos todos juntos adorando e declarando: olha, o Deus de Ana é o meu Deus. Mudou a vida dela, mudou a minha vida, em nome de Jesus e para a glória do seu nome. E eu quero crer nisso. E nós cremos nisso, ó Deus, e por isso clamamos e suplicamos. Mas antes de tudo isso,
Já te agradecemos, porque sabemos e declaramos que o Senhor é fiel, o Senhor sempre foi fiel, o Senhor não falha jamais. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, amém.